Você quer tornar seu combate de RPG mais interessante e fazer com que os monstros e NPCs com quem os jogadores lutam contra sejam muito mais interessantes? Então fica comigo que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. Fala galera, sejam bem-vindos ao Dados Críticos, esse canal aqui onde a gente fala sobre RPG de mesa. Eu sou o Theory e hoje nós vamos falar sobre táticas de combate. Como você, como mestre, consegue tornar os combates mais desafiadores e mais interessantes para os jogadores, para que não seja sempre mais do mesmo e que muda ali são basicamente a quantidade de dano e os monstros com o qual eles estão lutando, né? Como tornar os seus combates únicos, mais interessantes, mais desafiadores, né? E a gente vai começar a falar disso aqui hoje. Para quem acompanha os vídeos e as lives do canal, sabe que eu sou um mestre que não me acho muito bom em gerenciar batalhas. E é exatamente por esse motivo que eu comecei a estudar mais sobre batalhas, como fazer os combates ficarem melhores e mais interessantes. É lógico, né? Partindo do pressuposto que você está jogando um RPG onde existem esses tipos de encontros, né? Que são combates. Porque nem todo RPG é feito voltado para combate dessa forma. Eu estou me referindo aqui, em sua grande parte, né, em sua grande maioria, aos RPGs de fantasia medieval, como D&D Quinta Edição, Forbidden Lands, DCC e por aí vai. E pesquisando na internet, a gente consegue achar várias referências, né, que nos ajudam a entender melhor como os combates funcionam, qual é o intuito deles e como tornar eles mais interessantes. Uma dessas referências que me chamou muita atenção é esse livro aqui, né, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, né, do Keith Amon. Ele é um livro mais voltado para a quinta edição, né, o D&D Quinta Edição, que vem falando sobre táticas para os monstros, né, como você pode tornar seus combates mais interessantes. Além desse livro aqui, tem outras referências que me chamaram a atenção, por exemplo, o próprio blog do Sly Flourish, né, que é o mesmo autor ali do Mestre Preguiçoso, que já tem uma série de vídeos aqui no canal. Ele fala bastante sobre combates e tal. Tem também um blog chamado Gnomes 2, né, que é muito bacana. No entanto, isso tudo está em inglês. Eu tive um pouco de dificuldade para achar conteúdo em português sobre isso. Então eu tive a ideia de trazer aqui para vocês muito desse conteúdo que eu tenho estudado, que partiu inicialmente de um interesse próprio meu, mas que eu posso compartilhar com vocês porque eu acho que vai ajudar muita gente. Então a minha ideia inicial é começar uma série de vídeos, onde cada vídeo eu pego um monstro específico, por exemplo, Goblin, Dragão, Orc, e eu falo sobre as táticas de combate para aquele monstro específico. Eu vou usar como base nesses vídeos o D&D Quinta Edição, que é o sistema aí que a maioria da galera conhece, mas eu vou trazer também de uma forma generalista, de forma que você consiga aplicar os conhecimentos e as táticas desses monstros para qualquer cenário de fantasia medieval onde existem esses combates, né? É lógico que vão existir peculiaridades para cada sistema. O DCC, por exemplo, que é o Dungeon Crawl Classics, que eu citei um pouco mais cedo, ele é um sistema onde cada monstro ele é único. Então você vai ter que tentar adaptar isso para o sistema lá. Mas de modo geral, o que eu estou falando aqui pode te ajudar a começar nesse estudo aí. No vídeo de hoje eu vou falar de forma mais generalista de como você pode começar a estudar as características, a ficha de um monstro. O que você tem que olhar naquela ficha e o que nos dá dicas de como aquele monstro age. Porque muitas vezes a gente olha ali o monstro, né, vê aquele tanto de número, aquele tanto de habilidade que ele tem, mas não para fundo para interpretar o que significa cada uma daquelas coisas. E é isso que a gente vai fazer hoje, aprender a interpretar o bloco de estatísticas de um monstro, para entender como ele agiria e por que ele tem aquelas características. Então eu criei um roteiro aqui para guiar a nossa conversa, e o primeiro tópico desse roteiro é para quem serve esse tipo de vídeo aqui que eu vou fazer. Ele vai servir, galera, para mestres que estão iniciando e querem aprender como gerenciar combates, para quem quer economizar tempo, né? Podem ser mestres experientes, mas que querem ter o primeiro contato com aquele monstro, ou mesmo para mestres ou mestras aí que não conhecem um determinado tipo de monstro e querem aprender sobre ele. Mestres que, assim como eu, não têm tanta facilidade assim em combates e querem aprender mais sobre isso, estudar sobre o tema para melhorar, e até mesmo para os jogadores e jogadoras para que eles possam se preparar para os combates. É lógico que aí vai ter que ter um bom senso naquela questão do metagame, né? Ou seja, nem tudo que você, jogador, sabe, o seu personagem vai saber também. Mas isso aí é outro tema que a gente pode abordar depois. Mas eu não acho que seja prejudicial estudar e entender como um monstro funciona, se você não deixa isso interferir no seu jogo, de forma a atrapalhar a experiência de todo mundo, né? Então vamos lá para nossos tópicos de como estudar a ficha, um bloco de estatísticas de um monstro ou de um NPC. Quando eu me refiro aqui a criaturas e tal, às vezes eu tô me referindo também àqueles personagens que o mestre controla, né, os NPCs, que muitas vezes não são monstros ou mesmo criaturas, podem ser uns cultistas ali, eles podem ser agentes de uma determinada guilda de ladrões. Então vale ressaltar que a gente nem sempre vai estar falando de monstros propriamente ditos, né? Vale lembrar também, galera, que essas dicas que eu vou dar, elas são meio que um resumão de todas essas fontes que eu tô estudando, né, e que eu citei para vocês mais cedo. Além, é lógico, da minha experiência também como mestre e tentando aplicar essas dicas aqui. Se você quiser ir até a fonte, ler o arquivo original e tal, eu recomendo você que leia os livros que eu falei aqui, que vá nos blogs que eu falei, porque você vai ter um acesso mais completo, né, a tudo isso que eu tô falando aqui. O nosso primeiro passo aqui é observar a curva de atributos, né? O que é a curva de atributos? O que são os pontos fortes e os fracos nos atributos daquela criatura? E isso vai variar de sistema para sistema. Na quinta edição a gente vai ter força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Presta atenção em quais são esses valores. Eles são todos baixos? São todos altos?
Qual que é o nível desse monstro? Qual que é o melhor atributo e o pior? E o que que isso diz pra você sobre aquela criatura? Ela é muito inteligente? Ela é muito bruta, forte? E aqui vale a pena também se atentar aos atributos físicos da criatura, né? Então se ela tem muita constituição, ela vai ser muito corpulenta, né? Ela vai aguentar, tancar ali. Se ela tem muita destreza, então ela é uma criatura ágil. Se ela tem muita força, ela vai ser mais bruta, né? No sentido de ter músculos ou ter alguma coisa física ali que vai dar poder pra ela. Já nos atributos intelectuais, né? Você vai começar a ter dicas de como a criatura se comporta. E essas dicas também vêm do ambiente da criatura. Geralmente o livro de monstros ou o manual de monstros, do bestiário do seu sistema aí, vai ter uma descrição de como ambientar aquele monstro. Qual é o ambiente que aquele monstro tipicamente vive, como ele geralmente ataca, isso tudo você vai encontrar nos bestiários. Um exemplo que eu posso dar é esse livro aqui, esse bestiário chamado Tome of Beasts, né, que é um bestiário fantástico aí, para a quinta edição, e na minha opinião ele faz muito bem isso de te ajudar a ambientar aquele monstro, né? Mas basicamente todo bestiário vai fazer isso. Vale também você se atentar ao tamanho da criatura. Se é uma criatura muito pequena, ela pode passar despercebida. Se ela é muito grande, ela vai ocupar um maior espaço. Isso significa também que essa criatura vai deixar marcas no espaço onde ela vive. Então se é um dragão e ele vive na floresta, vão ter marcas na floresta de que tem um dragão ali. Talvez árvores caídas, onde o dragão precisou pousar. Talvez carcaças de animais que o dragão se alimentou. O próprio covil do dragão, ele tem efeitos ali que muitas vezes eles modificam o ambiente ali em quilômetros, né? Outra coisa importante é o tipo da criatura. Ela é uma aberração? Ela é um construto? Ela é um humanoide? Isso vai indicar pra gente algumas orientações gerais de como aquela criatura age. No caso de construtos, por exemplo, geralmente eles são criados por alguém e eles não vão ter um instinto de sobrevivência e vão tentar fugir, né? Mas é só um exemplo aqui, né? É lógico que sempre existem exceções para essa regra, mas só de saber o tipo da criatura você já começa a entender como interpretar ela. Pensando aqui, né, de volta nos atributos, né? A criatura ela tem uma inteligência ou um atributo mental aí muito baixo. Isso significa que ela pode agir muito por instinto, né? No sentido de não ter táticas tão avançadas, ou pensar em quem ela vai atacar de forma mais elaborada, né? No caso da sabedoria muito baixa, já que a sabedoria é uma percepção do mundo ao seu redor, talvez o instinto de sobrevivência dela seja pouco desenvolvido, e talvez ela espere tempo demais para fugir na hora da batalha, e vice-versa, né? Talvez a inteligência é muito alta, então ela vai ter táticas avançadíssimas, ou vai ter um instinto de sobrevivência muito alto e vai conseguir se resguardar bem. E aí, galera, vale muito a pena você ver também os tipos de ações especiais que cada monstro vai ter no seu bloco de estatísticas. Esses tipos de ações especiais, eles vão indicar pra gente como aquela criatura geralmente age. Isso está transcrito ali no bloco. Eu vou dar o exemplo dos lobos, que tem táticas de matilha. Isso significa que eles agem muito melhor em grupo, né? Eles têm táticas pra brigar ali em grupo. Então são criaturas que geralmente você não vai achar no combate sozinhas. Essas habilidades especiais, elas vão dizer pra gente se as criaturas elas são mais individualistas ou não. Elas vão dizer pra gente se a criatura ela tem uma característica especial ou muito típica daquela criatura. No caso de dragões, por exemplo, eles têm a baforada, que é muito típico do dragão. E geralmente o dragão ele vai confiar muito nessa habilidade mortal que ele tem. Então provavelmente ele já vai usar isso no início do combate. Se ele tiver sem essa habilidade, ele vai lutar de uma forma diferente. Então são coisas para a gente se atentar. A economia de ações também é algo muito importante. Para quem não sabe e não está familiarizado com esse termo aqui, economia de ações quer dizer o tanto de coisas que aquela criatura consegue fazer numa determinada rodada de combate. Cada jogo vai funcionar de uma forma, né? Mas no D&D Quinta Edição a gente vai ter ação normal, ação bônus, reação. Pathfinder você tem as 3 ações ali. Em alguns jogos você tem só a movimentação e sua ação. Então é importante você olhar quantas vezes aquela criatura age, quantas coisas ela pode fazer num turno, porque isso é muito importante no combate. Se você tem 5 jogadores e cada um pode fazer 2 a 3 coisas, e você coloca contra eles um monstro que pode fazer uma coisa só, logicamente esse monstro vai estar em muita desvantagem. E se a criatura tiver inteligência ali suficiente, ela vai perceber que ela está em desvantagem. Nem todas as criaturas lutam até a morte, né? Então é muito importante se atentar a essa economia de ações também na hora de ler as estatísticas aí. E por último aqui, qual seria o alinhamento dessa criatura, né? Qual seria a atitude padrão dela? Então ela é uma criatura neutra? Talvez uma criatura boa, maligna e vai atacar sempre. Talvez é uma criatura que vai tentar enganar os personagens antes de atacar eles. Outra coisa muito interessante também é você tentar pensar no que aquela criatura está fazendo no momento em que ela encontra os personagens, porque isso pode influenciar essa reação da criatura na hora que o encontro for acontecer. Talvez possa ser ali uma criatura que está protegendo seus filhotes, então ela vai ser extremamente agressiva se eles tentarem oferecer algum tipo de dano, né, ou perigo para esses filhotes. Talvez uma criatura que já está enfeitiçada por alguma outra pessoa. Então tudo isso influencia, né? Em alguns jogos da OSR, por exemplo, a gente tem uma rolagem de reação para aquela criatura quando o encontro acontece, né, que eu acho muito bacana também. Então se atentar para esse tipo de coisa aqui na hora que você lê as estatísticas de uma criatura, vai te ajudar a pensar nessa criatura de uma forma mais profunda e não só como números e ações que ela tem que fazer. Eu gosto sempre de pensar qual é o interesse daquela criatura, o que ela quer de fato, porque isso ajuda a ter um guia
energia na hora do combate, por exemplo. Se a criatura só quer se alimentar, por exemplo, ela não vai lutar até a morte. Se a criatura está lutando por honra, aí sim, talvez ela lute até a morte, porque a honra dela está em jogo. Se a criatura está sendo avaliada naquele combate por outra pessoa ou por outra entidade. Então todos esses são fatores que vão influenciar aí na hora da interpretação da sua criatura, do seu combate. Alguns avisos e dicas importantes que eu coloquei aqui, né? Nem todos os monstros vão ter táticas incríveis de combate. Alguns monstros, eles são feitos para simplesmente bater e lutar até a morte, talvez. A gente vai conseguir avaliar quando o monstro vai ser assim, analisando todos esses fatores que a gente colocou antes. E é importante que nem todo monstro seja assim, porque isso fica muito mais verossimilhante, né? Traz muito aquela sensação de que o seu mundo tá vivo e de que as criaturas, elas vão agir de formas diferentes, porque elas são diferentes. Outra dica muito importante é fazer com que tenha algo em jogo no meio da sua batalha. Às vezes podem acontecer sim batalhas que surgiram do nada e não tem motivo nenhum por trás, mas quando a batalha tem algo em jogo, alguém tentando recuperar algo, os personagens talvez estão lutando ali para tentar desativar uma orbe que vai abrir um portal e trazer várias criaturas para o mundo. Então se tem algo além do combate no meio do jogo, né, o ambiente em si, isso vai engrandecer o combate, até porque eles podem usar essas características do ambiente no meio do combate deles. Tem muito essa questão do balanceamento, né, que muita gente fala, que eu particularmente não acredito tanto. Eu não acho que deva existir balanceamento, mas é pelo meu estilo de jogo, tá? Eu acho que os jogadores, eles têm plena capacidade de saber quando eles devem fugir também. Nem todo combate ele precisa ser lutado, mas se você é uma pessoa que se importa com essa questão de balanceamento, ou acha que ele é necessário para a diversão dos seus jogadores e tal, o grupo inteiro concorda com isso, é importante observar isso na hora que você estiver lendo e estudando aquele monstro. Existem várias e várias regras de balanceamento para combates, né? Cada sistema vai ter sua regra ali e tal. Algumas mais complexas, outras mais simples. Inclusive, eu já falei de uma delas aqui, lá nos vídeos do Mestre Preguiçoso, que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir caso você tenha interesse. Outra coisa também é avaliar a proposta do seu jogo e do seu sistema, porque a proposta de alguns sistemas é ter um combate balanceado. A proposta de outros não, já é buscar mais uma verossimilhança no mundo e ter monstros ali que combinem com o ambiente que eles estão. Outras propostas de jogo se importam mais com a parte gameística ali, na parte do jogo do RPG, no sentido de trazer uma boa experiência ali na hora da batalha em si, sem se importar tanto com a fidelidade, a questão do mundo, por que aquele monstro estaria ali. Mas novamente isso é questão de gosto, de proposta de jogo. Por isso, né, é importante que você avalie isso na hora que você estiver lendo e converse isso com seus jogadores também para saber o que cada um gosta mais. Eu acho que por esse vídeo aqui, né, a gente já começou a dar um pontapé aí nessa discussão sobre táticas de combate. A gente ainda não entrou em nenhuma tática específica de nenhum monstro, né, porque esse aqui é o primeiro vídeo mais para poder ambientar essa nossa discussão. Mas os próximos vídeos dessa série aqui, que eu vou chamar de Guia de Combate, vão tratar de monstros. Então deixa aqui nos comentários que monstro você quer que eu traga no próximo vídeo. Queria lembrar você também que aqui na nossa árvore de links tem todas as redes sociais, inclusive o nosso Discord, onde a nossa comunidade se junta. E lá você tem acesso ao nosso Discord, onde todos os apoiadores, quem é membro aqui no YouTube e sub lá na Twitch, tem acesso aos vídeos antecipados. Mas você pode ajudar o canal a crescer também se inscrevendo aqui, comentando e compartilhando para os seus colegas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.